falando ao coração. Pela graça, bondade e misericórdia de Deus, chego até você para mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Durante essa 1 hora que temos para passar juntos, eu quero ministrar sobre a sua vida, bênçãos, milagres, maravilhas, para que você possa viver uma vida feliz, uma vida vitoriosa, uma vida ungida, uma vida onde a virtude de Deus esteja manifestando no seu viver. Fica comigo aqui durante o programa de hoje e tenha certeza que Deus há de operar bênçãos e milagres no seu viver. Através do Falando ao Coração, você tem a oportunidade de orar comigo, você tem a oportunidade de receber a ministração da Palavra de Deus comigo através das 3 mensagens que eu vou ministrar. Você tem a oportunidade de ouvir a leitura de testemunhos importantes de bênçãos e vitórias que Deus tem concedido a muitas pessoas. Você vive comigo 1 hora de fé, 1 hora de esperança, 1 hora de vitória, fazendo com que o seu culto diário esteja sendo realizado e você possa alcançar de Deus bênçãos importantes e gloriosas para a sua vida. Você está aí meio que triste, desanimado, sem saber que rumo dar na vida? Saiba, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Com Ele você vence as distâncias, com Ele você vence toda a falsidade e mentira, com Ele você vive uma vida perfeita e gloriosa. Portanto, faça do Falando ao Coração o seu ponto diário de encontro com Deus, o seu momento devocional de cada dia, e receba dos céus bênçãos importantes e gloriosas para a sua vida. Através do programa Falando ao Coração, você tem a oportunidade de orar comigo no altar da intercessão, orar comigo na oração para a cura dos enfermos, orar comigo na oração para fortalecimento espiritual de cada um. Prepare-se então para viver momentos gloriosos e maravilhosos comigo durante o Falando ao Coração de hoje e saiba, Deus quer operar milagres importantes na sua vida. Durante o programa, eu quero que você esteja ligando para mim, através do telefone 0300 3131 601, 0300 3131 601, você liga, não tem custo de interurbano, é custo de ligação local. Então pega o telefone, liga e através deste número você vai ligar e você pode fazer 2 coisas. Primeiro, colocar o seu nome no altar da intercessão, para que na hora da oração eu possa apresentá-lo diante de Deus e pedir para que a mão do Senhor esteja estendida sobre a sua vida. E você pode colocar o nome de alguma pessoa também, da sua família ou seu círculo de amizade, pessoa que esteja enfrentando algum tipo de problema e você quer ajudá-la. Então coloca o nome dela no altar e vamos juntos pedir para que Deus esteja realizando uma grande obra na vida de tal pessoa. Deus vai nos ouvir e a resposta será bênção para você e para outra pessoa. Quero convidar você a fazer do Falando ao Coração o seu ponto diário de encontro com Deus, o seu momento devocional de cada dia, o seu culto diário a Deus, porque aquele que vive as bênçãos dos céus a cada dia, no momento reservado para este propósito, só tem bênçãos para desfrutar de Deus no seu viver. Portanto, fica comigo durante este programa, pega esse controle remoto, coloca longe de você e fica atento, porque olha, cada palavra que eu proferir, cada quadro que eu apresentar, cada momento que passarmos juntos, só tem um propósito: ver você cantando, sorrindo e comemorando grandes vitórias. A Bíblia diz que na presença de Deus, até a tristeza dá saltos de alegria. Então eu quero que você viva comigo esse tempo de bênçãos, para que no transcorrer do seu dia, você tenha muita alegria para compartilhar e muita alegria para desfrutar. E Deus há de te proporcionar experiências novas, bonitas e importantes, porque Ele é poderoso e glorioso para te abençoar e fazer obras profundas, gloriosas, maravilhosas na sua vida. Eu quero cumprimentar a todos vocês que me acompanham pela televisão, que me acompanham pelo rádio, vocês aí de Brasília, estou muito feliz de chegar até vocês. É uma alegria poder alcançá-los.
vocês aí de todo o entorno, vocês que estão assistindo também este programa neste horário alternativo aqui em Goiânia, pela Rede TV em Brasília, Rede TV em Goiânia. Eu estou com muita alegria de chegar até vocês. E quero lhes dizer, a tanto vocês que estão me assistindo a partir dessa semana de Brasília e Goiânia, a vocês que já me acompanham há muito tempo. O programa Falando ao Coração está no ar há mais de 10 anos, diariamente, sempre ao vivo. Falando de paz, falando de esperança, falando de alegria, falando de bênçãos. Eu quero que você tenha o coração aberto e pronto para receber bênçãos gloriosas e maravilhosas para a sua vida. Durante o programa eu tenho mensagens bíblicas para ministrar ao seu coração. Por que 3 mensagens? Às vezes alguém me pergunta. É que caso você não consiga ficar o tempo todo com o programa, aí assistindo, tem que sair para o trabalho, para uma outra atividade, pelo menos você já leva no coração uma das mensagens que eu preguei. E é com este propósito que eu estou a cada dia com você para trabalhar a sua fé, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. E eu quero ministrar palavras. Se você pode me assistir o programa todo, ótimo. São 3 mensagens que vão edificar 3 vezes mais a sua fé em Cristo. Então fica comigo durante o programa e saiba, Deus só tem bênçãos para a sua vida. Primeiro texto bíblico de hoje, Jó, capítulo 1, versículo 1. Jó 1:1. Abra sua Bíblia, portanto, daqui a pouco eu vou ler esta passagem e vou ministrar as palavras que vamos ler juntos ao seu coração. Segundo texto bíblico de hoje, Mateus capítulo 11, versículo 17. Mateus 11, 17. Texto bíblico que eu lerei com você para ministrar as palavras vivas e gloriosas que são as palavras de Deus ao seu coração. Terceiro texto bíblico de hoje, Salmo 8, versículos 4 e 5. Salmo 8, versículos 4 e 5. Você acompanhando as leituras, meditando comigo em cada uma destas passagens, eu tenho certeza que a sua fé vai ser edificada, sua vida cristã fortalecida e suas expectativas realizadas, porque Deus há de fazer obras importantes e maravilhosas na sua vida. Mas atenção, além das 3 mensagens bíblicas que eu tenho para compartilhar com você, eu tenho também 3 orações ungidas para fazer com você. Na primeira oração, eu quero apresentar você diante de Deus. Você homem, você mulher, você marido, você esposa, você filho. Apresentar o seu lar e juntamente com isso os seus sonhos, os seus projetos e pedir para que Deus esteja com a mão estendida sobre a sua vida. Na segunda oração, eu quero apresentar você que está doente, você que está enfermo, seja em casa ou no hospital, onde quer que esteja. É orar crendo que Deus vai operar o milagre da bênção, o milagre da cura, o milagre da vitória sobre a sua vida. E a terceira oração é a oração do altar da intercessão. Nesta oração, eu quero ter aqui em mãos o seu nome e apresentá-lo diante de Deus. Orar, levando o seu nome no altar. E para que eu possa ter aqui em mãos o seu nome, eu quero pedir a você para ligar para mim. Pega o telefone. O número que você vai ligar não tem custo de interurbano. É você de qualquer parte do Brasil. Liga nesse número e paga como se estivesse aí ligando para alguém da sua cidade. 0300 3131 601. Repetindo o número. 0300 3131 601. Atenção. Se você usa bônus de celular ou está aqui em Goiânia, liga no outro número, que é o 0 operadora 62 3221 0000. 0 operadora 62 3221 0000. 3221 0000 para você que está aqui em Goiânia e na região, ligando para colocar o seu nome no altar da intercessão. Portanto, este programa é assim, é você ligando para colocar o seu nome no altar, é você prestando atenção em cada mensagem bíblica, é você orando cada oração comigo, é você vivendo bênçãos do início ao fim para a sua vida. E desta forma, eu quero a cada manhã, a cada dia, a cada hora deste programa,
ministrar sobre a sua vida bênçãos, milagres e maravilhas da parte de Deus. Fica comigo, portanto, durante o transcorrer do programa e você só tem bênçãos para desfrutar durante todo o seu viver. Porque assim, você recebe uma bênção agora e desfruta a bênção o dia todo e às vezes até a vida inteira, não é? Porque quando alguém abre o coração para receber a Cristo como Salvador, é a bênção da salvação chegando para essa pessoa. E a partir daí é viver a vida salva, liberta, transformada e abençoada o resto do viver na terra. E depois, quando terminar o viver na terra, viver eternamente com Cristo na glória eterna, desfrutando de bênçãos, maravilhas e milagres importantes de Deus no transcorrer da existência. O Falando ao Coração é uma realização da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Betel. A nossa sede está em Goiânia, capital de Goiás, e é daqui do coração do Brasil que eu tenho a alegria de chegar até vocês, diariamente, para ministrar bênçãos ao coração de cada um. Amanhã será quarta-feira, e quarta-feira, 8 da noite, tanto no Santuário Betel, na Avenida T3 com a T8, setor Bueno, como em todos os demais santuários da Betel, nós teremos o culto vibrante, abençoado, dando início à campanha do resgate. A campanha do resgate é para você que quer ver resgatado na sua vida algum sentimento, alguma coisa que você perdeu ou tomaram de você. Você que foi injustiçado, surrupiado em alguma coisa, você que foi roubado, foi tirado algo de você. É hora de buscar o resgate. Aquilo que você perdeu está fazendo falta, venha pedir para Deus resgatar. Deus tem resgatado casamentos, tem resgatado comunhão com filhos, tem resgatado emprego, tem resgatado o sentimento importante do viver, alegria do viver, tem resgatado saúde, resgatado coisas as mais diferentes na vida de cada pessoa. Portanto, amanhã, quarta-feira, espero você no Santuário Betel para vivermos bênçãos maravilhosas e gloriosas. Mas você pode, às vezes, estar dizendo, eu moro longe, aqui não tem Betel, como que eu faço? Acesse a internet, igrejabetel.com.br, igrejabetel.com.br, e você assiste o culto pela internet, canta conosco, ora conosco, medita na palavra conosco, e é ministrado, e bênçãos vão acontecer na sua vida. Estou esperando por você amanhã no Santuário Betel, na Avenida T3 com a T8, no setor Bueno, ou em qualquer outro templo da Betel, ou através da internet, para vivermos um culto vibrante, abençoado e vitorioso para a sua vida. Vamos para a primeira mensagem bíblica de hoje, lembrando que este programa precisa da sua ajuda. É que para fazer esse programa, eu tenho custos altíssimos. Aí eu quero pedir a você para ser um evangelista associado. Por que evangelista associado? Porque o propósito deste programa é evangelizar este Brasil. E se você se associa comigo, você será um evangelizador, um canal de bênçãos na vida de outras pessoas. Então, seja você também um evangelista associado, ligando para mim. Os números são os mesmos, 0300 3131 601. Repetindo, 0300 3131 601 ou 0 operadora 62 32 21 0000. Liga, coloca o seu nome no altar, torna-se num evangelista associado e vamos juntos fazendo esse programa com muita fé no coração e com muita alegria na alma. Vamos então ler neste instante Jó, capítulo 1, versículo 1. Leia comigo. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Vou repetir essa leitura, preste atenção. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Vejo neste versículo alguns pontos importantes que eu quero compartilhar com você. Primeiro diz que havia um homem, está no pretérito imperfeito. Portanto, manifesta aí uma incerteza. Quando esse homem viveu, ou seja, nós não sabemos, porque diz que havia um homem, como está no pretérito imperfeito, nós não sabemos que data foi.
O livro não relata a data em que este homem viveu. Não relata também aonde ele nasceu. Não é normal você, quando identifica uma pessoa, perguntar: você nasceu aonde? Seja no país tal ou na cidade tal. Então não diz que ele era de uma terra tal, mas não fala que ele nasceu lá. Também, quem era este homem? O que ele fazia na vida? Ninguém sabe. Só diz que ele era alguém que temia a Deus, alguém reto, alguém íntegro, alguém que se desviava do mal. Então, este era Jó. Você sabe que no português nós temos o verbo no pretérito imperfeito que demonstra uma certa incerteza. E tem se falasse houve um homem, aí estaria no pretérito perfeito. Mas como está no imperfeito, nós temos essas dúvidas. Mas estas dúvidas não tiram o brilho da vida que este homem levou. Porque levou uma vida reta, uma vida íntegra, uma vida onde se desviava de todo o mal, uma vida onde era um homem temente a Deus. O livro de Jó, todo o livro de Jó, é uma mistura de prosa e poesia. Você sabe que na prosa conta-se história e na poesia faz-se verso. Então, o livro de Jó é uma prosa em forma de poesia, ou seja, conta a história de um homem na forma de verso, usando aí todos os recursos da língua portuguesa para que nós possamos entender um pouquinho sobre a vida deste homem. Se você ler o versículo 2, vai dizer que ele tinha 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres. Era uma boa prole. Se você ler no versículo 5, você observa que ele oferecia holocausto todos os dias, continuamente, segundo o número de cada um dos filhos. Ou seja, ele oferecia um sacrifício por cada filho, continuamente, porque ele pedia: Senhor, eu vou sacrificar em nome do fulano, depois do fulano, do fulano. Veja que ele gastava um bom tempo. Tinha 10 filhos e ele fazia uma oração a Deus diariamente por cada um dos filhos. Ou seja, esse é o momento do fulano de tal. Agora é o fulano de tal. Agora é esse. E assim, até que ele apresentasse os 10 filhos diante de Deus, sacrificasse a favor destes 10 filhos, porque ele queria vê-los felizes, abençoados e vitoriosos. Veja que Jó, ao fazer isso, estava dando uma demonstração clara sobre o papel do pai, papel da mãe na vida dos filhos. Este homem era verdadeiramente um sacerdote na vida dos filhos. E nós, sendo pai, você sendo mãe, cada um deve exercer este papel. Ser um sacerdote diante de Deus a favor dos seus filhos. Rogar a Deus a favor deles, pedir a Deus a favor deles, sacrificar até a Deus a favor deles. Quantos pais têm dito que ama os filhos, mas não os acompanham, nunca tem tempo de ir nas reuniões de escola para ver qual o desempenho do filho, ou o que está sendo dito do seu filho lá na escola? Nunca tem tempo para isso. Estão terceirizando a criação de filhos, contratando creches e babás, e deixando com que os filhos estejam aí à mercê de todos os recursos de internet e tal, para que ele passe o tempo e não esteja tomando o tempo dos pais. Nós estamos vivendo um tempo difícil na história da humanidade. Quando a nossa juventude atual, se você for a uma casa de detenção, a uma penitenciária, a um lugar desses, você vai observar que a grande maioria daqueles que estão recolhidos ali é nessa faixa de 18 a 30 e poucos anos, faixa da juventude. Por quê? Essa geração jovem é filha de uma geração de pais que não tem tempo para os filhos, que não passeia com os filhos, que não senta à mesa para conversar com os filhos. É uma geração que está sempre atrasada para o próximo compromisso, e aí já almoça olhando no relógio, com pressa para correr. Quando almoça com a família, muitos já fazem nos restaurantes o seu almoço, saem de casa cedo, às vezes os filhos estão dormindo, e voltam à noite, os filhos muitas vezes já estão também dormindo.
E por causa disso, nós estamos vendo o que está acontecendo. A droga proliferando dentro das famílias. Os jovens se envolvendo em coisas que nós sabemos que não são coerentes aos princípios e valores da vida. E, se falando então de valores cristãos, aí totalmente desassociados. Mas este homem Jó, apesar de ter 10 filhos, portanto não é como hoje que as pessoas têm um filho, têm 2, quando muito 3. Este homem Jó tinha 10. E a Bíblia diz que ele orava continuamente por cada um deles. Não era simplesmente orar, Senhor abençoa, não. Ele parava, preparava o holocausto, porque você para oferecer um holocausto tem que preparar. Preparava tudo, organizava os procedimentos necessários para oferecer o sacrifício, os componentes sagrados importantes para serem apresentados diante de Deus, os elementos suficientes para que o holocausto fosse realizado. Veja que ele fazia isso para cada um dos filhos, portanto, tomava tempo a favor dos filhos, gastava tempo com os filhos. Eu te pergunto, pai, eu te pergunto, mãe, você tem dedicado ao seu filho parte do seu tempo para ouvi-lo, para saber quais são os conflitos que estão invadindo a mente e o coração deles? Ou você está deixando isso para os conselheiros, professores, amigos, vizinhos? Esse é um papel seu. É um papel que cada um deve desempenhar. Ou deixando isso para uma babá ou coisa parecida. Não é proibido ninguém ter uma babá, claro que não. Mas você é que tem a palavra primeira e última na vida do seu filho. Você que tem que oferecer tempo para cuidar dele, para buscar a Deus a favor dele e levá-lo para que ele possa ser alguém na vida diferenciado. Quando o seu filho, o filho de muitas pessoas, se encaminha para o lado do crime, para o lado das drogas, para o lado do vício, do erro, aí os pais perguntam assim: onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Jó está dizendo o texto: continuamente oferecia holocaustos a Deus pelos filhos, ou seja, sacrificava a sua própria vida pelos filhos. Dedicava tempo, atenção, cuidado e buscava a Deus para ajudá-lo na missão importante de criar filhos. Porque por mais que você seja um pai dedicado, uma mãe dedicada, você sabe que muitas vezes você falha. E é aí que nós buscamos a Deus para que Ele nos capacite, para que Ele nos ajude, para que nós possamos vencer essas dificuldades. Preste atenção na vida deste homem Jó e saiba, o exemplo dele deve ser um exemplo seguido por cada pai, por cada mãe na criação dos filhos. Prepare-se, eu quero orar com você neste instante. Coloque a mão no coração e oremos juntos. Senhor Deus e Pai, diante de Ti eu quero apresentar este pai, esta mãe, este marido, esta esposa, apresentar estes filhos, apresentar todas estas pessoas e rogar que a Tua mão, Senhor, esteja estendida sobre todos e que onde elas estão agora, elas possam sentir o manifestar da Tua presença e da Tua glória e que bênçãos, milagres e maravilhas estejam sendo ministrados a cada coração. Dê a todos, ó Pai, o sentimento importante que é necessário que haja nas vidas das pessoas para que elas possam pensar no Senhor, buscar a Ti, orar a Ti e viver uma vida nova, preciosa e gloriosa no nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a estes lares, abençoa estas famílias, abençoa os sonhos e projetos de cada um, livra, Senhor, estes filhos das drogas, livra, Senhor, estes filhos dos pedófilos, livra estes filhos daqueles que incentivam para o mal, dos maus conselheiros, das amizades inconvenientes, dos laços de acidente, dos laços de morte. Livra a todos, ó Pai, e proporciona paz, alegria e felicidade a cada um. Eu oro no nome de Jesus. Amém.
Tenho bênçãos, milagres e maravilhas da parte de Deus, no nome de Jesus, para ministrar sobre a sua vida. Durante o programa, eu oro com você, eu ministro palavras bíblicas, eu levo você a ter experiências importantes com Deus. Assista este programa diariamente. Divulga este programa entre os seus amigos, irmãos da igreja que você frequenta, pessoas que você se relaciona com elas e faça assim com que mais pessoas sejam abençoadas. Você que me assiste aí da sua cidade, ensina a pessoa como deve fazer para assistir, para ouvir, para viver comigo intensamente este programa. Deus tem bênçãos maravilhosas e gloriosas para a sua vida. Você já ligou para colocar o seu nome no altar da intercessão? Eu já recebi muitos nomes aqui de Goiânia, nomes de Manaus, de Anápolis, Goiás, nomes que vêm de Aparecida de Goiânia, de Trindade, olha de novo aqui de Manaus, do Rio de Janeiro, enfim, são muitos nomes, são vários canais trazendo nomes aqui para mim, Cariacica no Espírito Santo, Porto Velho, Rondônia, São Luís do Maranhão, mais nomes, olha só, eu vou olhando aqui os canais e observando, Fortaleza no Ceará, Goiânia, Águas Claras, Brasília, Amsterdã, na Holanda, Belém do Pará, Rio Branco, no Acre, Bela Vista de Goiás, também Aparecida de Goiânia, vamos aqui para o outro canal. É assim, nomes chegando de pessoas de todo o Brasil, pessoas que creem, pessoas que confiam, pessoas que querem ver a mão de Deus estendida e os milagres dos céus acontecendo. Mesmo que eu não leia o seu nome, tenha certeza de uma coisa, na hora da oração eu apresento todos diante de Deus e peço para que a mão do Senhor esteja estendida e milagres e maravilhas estejam acontecendo na vida de cada um. E você, já um dos nossos evangelistas associados, vamos ver ontem quem atendeu o meu apelo. Inclusive eu estou registrando aqui nomes de pessoas de Brasília, olha só, pessoas de Ceará Mirim, Rio Grande do Norte, São Luís do Maranhão, depois Ceilândia, Brasília, Riacho Fundo 2, Lago Norte, Ceilândia Norte, também de Taguatinga, Asa Norte, Sobradinho 1, Riacho Fundo 2, Asa Sul, também de São Sebastião, Valparaíso, Ceilândia Norte, Brasília, Distrito Federal e assim por diante. É uma alegria chegar até vocês. E estou esperando pela ligação de todos vocês, porque para mim é um privilégio falar com vocês diariamente. Vamos ver quem ontem atendeu o meu apelo e vem assim me ajudar a fazer esse programa. Olha que bênção. Ivan de Oliveira Falci, do Rio de Janeiro, Givanilda Ferreira da Silva, de Goiânia, Terezinha Alves de Lima, também de Goiânia, Tiago Machado de Souza, de Manaus, no Amazonas, Noemi Pinheiro de Paula, de Aparecida de Goiânia, Benedita Cruz Maia, de Brasília, Distrito Federal, Sebastiana Machado da Silva, de Goiânia, Heleniza dos Santos Dantas, do Rio de Janeiro, Maria de Fátima de Goiatuba, Goiás, Ivaldo Barbosa de Neto de Brasília, Distrito Federal e Francisca Carvalho de Souza, também de Brasília. A todos vocês, minha profunda gratidão e que a mão poderosa de Deus esteja estendida sobre cada um e que essa contribuição de vocês seja como uma semente lançada num terreno fértil e que haja uma colheita abundante de bênçãos, prosperidade e vitória na vida de todos vocês. Entre os nossos evangelistas associados, com alegria eu registro os nomes dos que estão aniversariando hoje. Araci Moreira de Oliveira de Goiânia, Rosa Maria de Souza Marinho de Belém do Pará, Maria Amélia Barbosa de Goiânia, Noemi de Souza e Silva de Aragoiânia, Goiás, Amarildo Ribeiro Campestre de Aparecida de Goiânia, Durvalina Batista Muniz também de Goiânia, Isabel Cristina do Nascimento Botosso de Goiânia, Durvalina Batista Nunes, de novo nome aqui, de Goiânia, Thaisa Tavares Oliveira de Jataí, Goiás, Wilson Cesário da Fonseca Júnior de Goiânia. A todos vocês, evangelistas associados aniversariantes, minha gratidão, meus cumprimentos pelo aniversário e a minha oração é que essa data repita muitas e muitas vezes na vida de vocês e que vocês sejam felizes, abençoados
e vitoriosos também. Falando ao Coração existe para que você possa conhecer mais a Deus e viver cada dia mais perto dele. Seja você também um dos nossos evangelistas associados, ligando no 0300 3131 601 e dizendo para quem te atender: eu quero ajudar a fazer esse programa. Será uma decisão importante, porque você vai ser alvo da bênção de Deus e nós teremos os recursos para manter esse programa no ar e continuar abrindo novas emissoras, tanto de rádio como televisão, para levarmos a mais pessoas a mensagem salvadora, libertadora, transformadora e abençoadora de Cristo Jesus. Vamos para a segunda mensagem bíblica de hoje. Leia comigo Mateus capítulo 11, versículo 17. Diz assim: e dizem, tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Vivemos um tempo que é o tempo da insensibilidade. As pessoas estão perdendo o sentido da vida e, consequentemente, perdendo a sensibilidade. Não se emocionam mais. Seja um canto triste ou um canto alegre, as pessoas estão muitas vezes indiferentes a tudo. Indiferentes. Eu lembro de um tempo em que, quando passava um cortejo fúnebre, as pessoas paravam, ficavam de cabeça baixa, quem estava com o chapéu na cabeça tirava o chapéu, em respeito, e era sensibilizado por aquele que tinha partido. E assim, enquanto não terminasse o cortejo, não tinha nenhuma reação das pessoas. Estavam em respeito à memória daquele que morreu. Hoje, quando passa um cortejo fúnebre, são carros buzinando, carros cortando o cortejo, pessoas indo para lá e para cá, como se nada tivesse acontecido, ou seja, uma grande insensibilidade acontecendo. Jesus já alertou sobre isso, dizendo, tocamo-vos flauta e não dançastes, tocamos lamentações e não chorastes. Falta de sensibilidade. Nós não podemos perder esta capacidade de emocionar, porque infelizmente as pessoas estão sendo dominadas por um materialismo sem conta. É sempre pensando naquele compromisso que vai ganhar dinheiro, naquele compromisso que vai conquistar alguma coisa, e aí esquece de que é pessoa. Você não é simplesmente uma máquina, você é uma pessoa. Se você fosse uma máquina, tudo bem. Aí a máquina trabalha, vai lá, coloca óleo, ela vai trabalhando, se estraga, tira a engrenagem, troca, se fica obsoleta, joga fora, vai para o ferro velho, coloca outra. Mas não, você é pessoa. Você é um ser humano. Você tem corpo, tem alma, tem espírito. Você tem mente, tem coração. Você tem sentimento. E não pode apagar esse sentimento da sua vida. Não pode ficar indiferente a tudo que está acontecendo. É importante que você tenha sempre um coração sensível, que chora com aquele que chora, que alegra com aquele que alegra. Mas, infelizmente, muitos têm dado lugar ao egoísmo, só pensa em si. A inveja, quando alguém alcança alguma coisa, ele fica se remoendo de inveja e sofrendo por aquilo, quando nós devemos alegrar com aqueles que alegram por alguma coisa que conquistou e chorar com aqueles que estão chorando alguma perda. Mas tem muita gente que diz, bem feito, merecia. Ou, isso aí não tem valor nenhum. Ou seja, ou é um sentimento de indiferença, ou um sentimento de inveja, ou um sentimento de egoísmo, mas tudo dentro de uma linha. Falta de sensibilidade. Nós precisamos de ter mais Deus na alma, mais Deus no coração, mais graça divina no nosso viver, porque o crescimento de cada pessoa deve ser em todas as áreas, físico, intelectual, econômico, financeiro, mas também graça para com Deus e para com os homens, porque isso fala de um coração sensível, capaz de ouvir a voz de Deus, de alegrar-se com o hino que é cantado, de alegrar-se com a vitória de um irmão, de alguém, e viver uma vida melhor. Você já ouviu falar do cachorro do ferreiro? É assim, no tempo antigo tinha os ferreiros, e os ferreiros
faziam aquelas peças, as mais diversas. Faziam esporas, faziam peças de porteiras, fazia peças para a zona rural, peças para as casas ali, para as comieiras das casas, as coisas todas. E eles tinham ali o ferro, tinha o fogo, e tinha a marreta, tinha a bigorna, e punha o ferro no fogo. Quando o ferro estava vermelho, quente, trazia para a bigorna, batia a marreta, esparramava faísca por todos os lados. O cachorro do ferreiro é aquele que, de início, deitava ali perto do dono, e quando vinha aquelas faíscas, ele corria. Mas com o tempo, a sua pele foi perdendo a sensibilidade. E agora mesmo ele deita lá, o ferreiro bate lá na bigorna o ferro quente, esparrama faíscas por todos os lados, espalha faísca por todos os lados, e o cachorro nem sai do lugar, porque ficou insensível. Infelizmente, tem muitas pessoas que perderam essa sensibilidade. Nada mais o incomoda, nada mais o inquieta, nada mais o toca. Vai numa igreja, canta hinos bonitos, eles não sentem nada. Faz orações ungidas, não sentem nada. Ministra mensagens poderosas, eles não sentem nada. E volta para casa, às vezes alguém ao seu lado está dizendo, mas que culto alegre, que bênção que foi. Ele disse, eu não senti nada, perdeu a sensibilidade. Está parecendo o cachorro do ferreiro, que por tanto receber faíscas no couro, perdeu a sensibilidade e aquelas faíscas não mais queima, não mais oferece a ele qualquer tipo de perigo, tanto é que ele acostumou a receber aquilo. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, para que você não seja uma pessoa assim insensível. Tenha um coração cristão, um coração cheio do Espírito. Seja sensíveis àquilo que Deus faz, àquilo que Deus opera, e seja sensível também ao sofrimento de outras pessoas e até à alegria de outras pessoas. E alegra com os que se alegram, chora com os que choram, e viva uma vida nova, preciosa e gloriosa a cada dia. Aliás, vamos fazer oração por você que está doente agora? Coloque a mão sobre a enfermidade aí. Coloque a mão agora. Vamos orar juntos, crendo que Deus pode operar o milagre da cura sobre a sua vida neste instante. Oremos então. Senhor Deus, a Tua palavra é viva, a Tua palavra é rica, a Tua palavra é poderosa. E é na Tua palavra que eu quero ministrar agora o milagre da cura, o milagre da saúde, o milagre da vitória na vida de cada uma dessas pessoas. É na autoridade do nome de Jesus, este nome que é sobre todo nome, que eu repreendo toda doença, que eu repreendo toda enfermidade, que eu repreendo todo espírito do mal e declaro a vitória na vida de todos. Onde essas pessoas estão, Pai, neste instante, que elas possam sentir o manifestar da Tua glória, o agir do Senhor, e que milagres e maravilhas estejam acontecendo na vida de todos. A minha oração é sempre no nome de Jesus. Amém. Tenho muitas bênçãos para ministrar sobre a sua vida, através da mensagem bíblica que ainda vou ministrar, através da oração que vou fazer com você no altar da intercessão, e através dos testemunhos que eu quero ler também. Muitos nomes já chegaram aqui para mim, inclusive pessoas de Minas Gerais, de São Lourenço, nomes de Manaus, de Aparecida de Goiânia, de Trindade, de Vila Velha no Espírito Santo e também de Goiânia, Senador Canedo, muitos lugares. Mas vamos para os testemunhos de hoje. Eu tenho aqui 3 testemunhos que eu quero compartilhar com você. Preste atenção. Tassiana Cardoso, de Goiânia. Ela diz que o seu filho Breno Leandro estava sentindo fortes dores no peito e no estômago. O que ela fez? Colocou o nome dele no altar da intercessão. E ele foi curado. E ela termina o seu testemunho louvando a Deus, porque Deus é fiel. Ivanete Marinho dos Santos, de Manaus. Ela diz que há 3 anos quebrou o pé e estava fazendo fisioterapia, mas não estava conseguindo andar. Fez a campanha dos Salmos durante 1 ano e 3 meses. Deus operou o milagre e ela voltou a andar e glorifica a Deus por este programa, o programa Falando ao Coração. Por falar em campanha dos Salmos, já são 493 semanas propondo aqui as campanhas dos Salmos. E o Salmo dessa semana é o Salmo 91. Se você não pôde começar a campanha ontem, segunda-feira, começa hoje. Quem começou ontem vai terminar na sexta. Quem começar hoje,
Terça-feira tem hoje terça, amanhã quarta, quinta, sexta, sábado. Termina no sábado. Faça a campanha do Salmo 91. Leia o Salmo 91 20 vezes por dia, durante 5 dias, 100 vezes no total. Mais um testemunho. Cleia de Oliveira, em Goiânia. Ela disse que estava com dificuldades enormes para pagar a documentação de sua motocicleta. Ela colocou o nome no altar da intercessão e na hora da oração com o pastor Gentil, ela orava com os documentos da moto nas mãos. Olha só, Deus providenciou que quando ela foi pagar a dívida, conseguiu um desconto de 40% no valor. Assim, ela agradece a Deus pela bênção recebida através do programa Falando ao Coração. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Então, se você tem algum problema, alguma dificuldade, alguma enfermidade, prepare-se, daqui a pouquinho eu vou orar com você. Eu vou estender minha mão ungida no vídeo e você pode fazer o gesto que melhor lhe convier. Alguém liga para mim e diz que cola a mão dela na minha mão. Outros colocam um documento, como o caso aqui, outros colocam uma roupa, um copo d'água, resultado de exame médico, coisas assim. Agir. A fé não tem limites. Quando você coloca a sua fé em ação, a bênção acontece. Vamos para a última mensagem bíblica de hoje. Leia comigo os versículos 4 e 5 do Salmo 8. Assim está escrito: que o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites, pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Quando você olha para a Bíblia, você vê figura de anjos e vê figuras dos homens. Por que Deus resolveu operar nesta vida a sua glória, a sua graça, a sua bênção através de homens? Poderia fazê-lo através de anjos. Diz que os anjos pediram a Deus para serem eles os instrumentos para salvar o mundo. E Deus diz, não, eu vou fazer esta obra com os homens. Quando você fala de anjos, você vê que eles têm mais sabedoria do que os homens. Você vê que eles têm mais autoridade do que os homens. Você vê que os anjos não são tentados. Você vê que os anjos nunca se exaltam. Mas quando olha para os homens, já tem diferente. Já é diferente. Mas mesmo assim, Deus resolveu usar o homem. Porque o homem tem o perdão, vitória de Deus para cada ser humano. Porque o homem peca. Mas o homem foi feito filho de Deus. São filhos do Pai. Ah, que maravilha. E assim, quando Deus usa o homem, a glória é maior. Se Deus usar um anjo, existe glória, mas não é tão grande como quando usa um homem. Porque o homem é errado muitas vezes, falho muitas vezes, cheio de pecado muitas vezes, transgressor muitas vezes, desobediente muitas vezes, queixo duro muitas vezes. Aí quando Deus usa um homem, a glória dele é maior. O diabo não suporta isso. Porque se fosse o anjo, mas também é anjo, né? Mas quando Deus usa o homem, o ser humano, aí o diabo fica sem reação. Porque ele diz, não pode. O homem como é e Deus ainda está usando. Isso aí é uma bênção que eu quero que você entenda, que Deus pode te usar. Porque às vezes você fica, mas eu sou assim, vivo uma vida assim, eu preciso resolver alguns problemas na vida, não vou fazer a obra de Deus. Não, vai fazendo, porque Deus vai te usando a si mesmo. Até você conseguir vencer essas dificuldades. O que não pode é ficar aí de braços cruzados, deixando a vida passar e a obra do Senhor não sendo feita através de você. Seja um instrumento de Deus na vida da sua família, seja um instrumento de Deus aí na sua vizinhança, seja um instrumento de Deus na igreja, seja um instrumento de Deus na obra dele. Vá vencendo as dificuldades, os embaraços da vida e vá fazendo a obra de Deus com alegria, porque Deus vai te usar e usar poderosamente e maravilhosamente também. Prepare-se, eu oro em seguida com você no altar da intercessão. É nesta hora que eu quero orar com você, com todos vocês de todo o Brasil, apresentando os nomes de todas estas pessoas diante de Deus e quero que você faça o gesto que melhor lhe convier aí. Mas faça alguma coisa para você orar comigo. Quero ungir aqui a minha mão, vou estender essa mão ungida no vídeo e vou ministrar bênção, milagre e maravilha de Deus no nome de Jesus sobre a sua vida. Oremos então? Vamos lá. Senhor Deus, mais uma vez eu oro a Ti durante o programa de hoje. E nesta vez, através do altar da intercessão,
eu quero declarar a tua bênção na vida de todas estas pessoas cujos nomes apresento diante do Senhor neste altar. Estenda, Senhor, as tuas mãos para tocar cada uma dessas pessoas. Onde elas estão agora, Senhor, manifesta sobre elas a tua glória, o teu poder. Remove, Senhor, todo o fardo de embaraço, dificuldade, peso que cada um carrega. Traga, Senhor, o alívio para as tensões do dia a dia na vida de todas estas pessoas. Cura os que estão enfermos, liberta os que estão oprimidos, ó Pai, pelo diabo, e usa aqueles que têm se colocado nas tuas mãos para ser instrumento do Senhor na vida de tantas pessoas. Abençoa, Senhor, os teus filhos. Eu declaro sobre todos, no nome de Jesus, a virtude, a unção e a vitória, para que vivam uma vida feliz, uma vida vitoriosa, uma vida abençoada. Se com todos eu oro sempre, Pai, no nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Se Deus nos permitir, estaremos juntos no próximo programa. Fica atento e ligado e saiba, aqui Deus tem sempre bênçãos novas para a sua vida. Quero pedir a você para divulgar este programa entre as pessoas que você encontra no dia a dia, seja na igreja, seja na rua, seja no trabalho, seja na vizinhança. Fala do Falando ao Coração e deixa Deus te usar como instrumento nas mãos dele. Liga para mim para ser um evangelista associado 0300 3131 601 e você assim vem me ajudar a fazer esse programa. Fica na bênção do Senhor, um abraço ungido. E diga comigo agora, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.